Nós estamos no mês de março, tratando do tema obediência, e a ministração de hoje segue esse tema, e o título dela é Rótulos de Obediência. Quando a gente fala de rótulo, a gente fala daquilo que vai identificar um produto antes mesmo que nós venhamos conhecer o produto. Então, nós vamos falar hoje de rótulos de obediência. Aquilo que parece que é obediência agradável ao Senhor, porém é nocivo às nossas vidas, mina a nossa vida espiritual. Feche os seus olhos, por gentileza, vamos falar com o nosso Deus. Pai, eu quero dar graças ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos a sua voz, de ouvirmos a sua palavra e neste lugar de recebermos o teu recado. Que o Senhor venha falar conosco como nunca antes. Que nós possamos sair daqui dessa manhã renovados, transformados pela palavra do Senhor, mais apaixonados pelo Senhor, desafiados a uma mudança de vida, a uma mudança de postura. Nós colocamos nas tuas mãos tudo aquilo que deixamos para fora da igreja, porque nesse momento nós queremos dedicar ao Senhor. Então nós te pedimos, ó Pai, fale conosco, fale nos nossos corações, nós estamos abertos a te ouvir. Em o nome de Jesus, amém. Dentro desse tema, eu quero dividir ele em 3 partes. 3 tipos de rótulos de obediência que têm aparência de que porém é nocivo, minam a nossa vida espiritual. Nós vamos falar sobre o legalismo religioso, a religião intensa e o coração distante e a obediência seletiva. Eu vou abordar cada um desses 3 temas. Eu gostaria que você prestasse atenção desde o começo, para que quando chegar no final da ministração, você consiga compreender o recado que o Senhor tem para nos dar. Quando nós falamos a palavra legalismo, nós estamos dizendo daquela pessoa que ela é fixada, que ela é orientada exclusivamente por regras. A regra é mais importante do que a coerência. Uma pessoa que vive sob regra é uma pessoa que vive o legalismo. Isso está muito ligado também à nossa maneira, à maneira com que nós fomos criados. Existem pais que educam os seus filhos de forma tão severa que a criança cresce um adulto que só sabe seguir regras, não consegue demonstrar amor, não consegue demonstrar coerência, não consegue medir a consequência e se torna uma pessoa muito rígida, não é flexível. O legalismo faz isso, nos torna pessoas rígidas na regra, rígidas na lei. E quando isso entra para a igreja, torna um problema muito grande. Um exemplo de legalismo, imagina um hospital. A porta está aqui, tem um corredor enorme, no final desse corredor, existem as outras portas para poder ir para a sala de CTI, para a sala de cirurgia, para onde o doente vai ser encaminhado. E logo na porta desse hospital, tem uma placa grande dizendo assim, proibido correr. Não pode correr. E aí, em determinado momento, para uma ambulância na porta do hospital. E aí, como a gente vê nos filmes, desce a equipe que está acompanhando o doente numa maca, e eles saem correndo nesse corredor, porque aquela vida depende de um atendimento de urgência para que não venha morrer. E aí o legalista, enquanto vê uma equipe correndo com a maca naquele corredor, ele vai parar aquela equipe e vai falar, aqui não pode correr. Um legalista não consegue entender o propósito de uma regra. Na semana passada, quem esteve aqui ouviu falar sobre a lei absoluta, aquela que mostra o caráter de Deus, que é imutável, mas também existe a lei aplicada, que são aquelas leis que foram dadas para nós, para que a gente possa se adequar às leis absolutas, às leis do Senhor.
E a lei aplicada, ela não é rígida, ela é flexível. Uma pessoa legalista não consegue entender a flexibilidade que há na unção, porque ele não consegue entender o propósito. O propósito daquela equipe médica correndo no corredor é salvar uma vida. Mas se o legalista fixa só na regra, ele não consegue entender o motivo daquilo que está acontecendo e ele vai se colocar no oposto. Deu para entender isso que eu disse? Nós vamos ler então aqui um texto agora, que está lá em Mateus capítulo 12, nós vamos ler 7 versículos, do 1 até o 7. E nós vamos ver um exemplo agora desse legalismo religioso e como Jesus tratou isso. Mateus capítulo 12, versículo 1 diz assim: Naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhes: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Jesus, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam. Como entrou na casa de Deus, comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Deixa eu explicar essa história. Jesus, juntos com os discípulos, estavam caminhando, muito provavelmente na região da Galileia, o texto não diz, mas eles estavam em missão, eles estavam cumprindo um propósito. Eles não estavam curtindo férias, eles não estavam fazendo turismo, eles não estavam simplesmente passeando, mas eles estavam cumprindo uma missão. No meio desta missão, houve uma necessidade física. A fome bateu. Por onde eles passavam, do lado tinha uma lavoura. Eles então, os discípulos, param próximo dessa lavoura e começam a colher espigas. A Bíblia não diz que tipo de fruto era aquilo, era uma espécie de cereal. Naquela época, era muito comum ter, na época em que eles estavam ali, era muito comum ter trigo e cevada, plantações de trigo e cevada. Muito provavelmente, então, era um desses dois cereais que eles estavam colhendo, as espigas. Na medida em que eles iam colhendo, eles esfregavam na mão, sopravam a casquinha, debulhava aquilo, né? Colocava nas mãos e comiam. Não era roubo, porque existia uma lei que falava que se alguém que passasse pelo caminho tivesse fome e tivesse uma lavoura, ele podia pegar para poder saciar a sua fome. Ele não podia colher para levar para casa, nem para colocar num alforje, nada. Ele só podia pegar para comer a quantidade que coubesse na mão dele. Então os discípulos não estavam roubando. Aquele trigo também fez parte da missão de Cristo. Aquele trigo, aquele cereal, né? Aquele cereal fez parte do ministério de Jesus. Aquele alimento, ele deu condição para que os discípulos e Jesus concluíssem a missão. Então ele era importantíssimo naquele lugar. Foi algo que Deus preparou para Jesus e os seus discípulos ali, para que eles pudessem completar o propósito. Mas tinha uma turma dos fariseus. Fariseus era um grupo religioso que vivia naquela época, e eles eram o exemplo dos legalistas. Os fariseus, eu não sei se você já ouviu falar dele, eu imagino que a maioria aqui sim, e sempre quando nós ouvimos falar dos fariseus, nós ouvimos falar mal deles,
né, que eles não obedeciam à palavra, que eles conheciam, mas eles não criam em Jesus, não aceitavam o cristianismo. Os fariseus, eles sim cometeram esse erro, mas os fariseus eram pessoas que conheciam e muito a palavra do Senhor. Eles conheciam e muito as leis. Na semana passada aqui, quando eu ministrei, eu falei sobre os 10 mandamentos, né? A gente falou sobre os 10 mandamentos. Nos nossos dias, não digo na Missão Life, mas eu vou falar na igreja em geral. Se perguntar para os cristãos, me fala 3, só 3, dos mandamentos que estão nos 10 mandamentos. A maioria vai ter dificuldade de falar 3 dos 10. Aqueles homens, os fariseus, eles conheciam de cor e salteado. Não só conheciam, como eles eram rígidos em manter esse estudo. E veja bem, não só os 10 mandamentos, mas toda a lei que Moisés ministrou, que Moisés ensinou, eles conseguiram catalogar e chegaram à ordem de 633 regras. Toda a lei de Moisés, através do estudo dos fariseus, eles chegaram à quantidade de 633. Dentre essas 633, havia uma que dizia: não se pode trabalhar aos sábados, que também está nos 10 mandamentos. Quando os fariseus viram os discípulos de Jesus colhendo espiga, eles disseram: está quebrando um princípio bíblico. Porque os fariseus não criam em Jesus, e eles queriam, a todo custo, mostrar que Jesus era uma fraude. Então eles estavam sempre observando os passos de Jesus, para poder falar: aqui você está pecando, então você não é o Messias. Contudo, em todas as acusações que Jesus teve dos fariseus, em todas elas, Jesus conseguiu calar a boca dos fariseus, mostrando que ele era sim o Messias, aquele que haveria de vir. Os fariseus então, dentro desse item, dos 633, esse item que fala que não podia trabalhar aos sábados, eles catalogaram 39 obras, ações, que eram consideradas como trabalho. Não podia isso, não podia aquilo, porque seria considerado trabalho no sábado. E dessas ações, das 39 que eles listaram, estava: não se pode colher. Então, quando os fariseus viram que os discípulos estavam colhendo, e era um dia de sábado, o que eles falaram? Jesus, você e os seus discípulos estão pecando. Vocês e os seus discípulos estão cometendo uma profanação da lei. Vocês estão fazendo aquilo que é errado. O legalismo nos impede de enxergar o propósito. O legalismo nos impede de cumprir a missão. Quando eu disse aqui que Jesus e os seus discípulos estavam no campo missionário, levando a palavra, pregando, expulsando demônios, curando enfermos, eles estavam no trabalho missionário, cumprindo o propósito. O fato deles terem tido fome e comerem, não tiravam deles o fim, que era o propósito. Pelo contrário, esse comer era complemento do propósito. Eles não estavam pecando, eles não estavam deixando de cumprir a palavra. Pelo contrário, eles estavam tendo um complemento para cumprir a palavra. E por que eu estou dizendo isso? E eu disse mais cedo aqui agora, que o legalismo na igreja é nocivo para as nossas vidas. Porque às vezes a gente vem para a igreja, e aí a gente tem um horário do culto, tem um período para o louvor, mais ou menos uns 20, 30 minutos de louvor. O legalista vai olhar o relógio e vai olhar: quando der o horário tal, o louvor tem que acabar. O legalista vai olhar para o relógio e vai falar: quando der tal hora, o culto precisa acabar. Eu não estou dizendo que a gente não precisa ter ordem, precisa sim.
Eu sei, hoje nós estamos num domingo de manhã, a maioria aqui, ou uma boa parte, daqui a pouco vai sair, provavelmente vai até ter que ir no mercado para comprar alguma coisa, para preparar ainda o almoço. E talvez preparar o almoço para uma pessoa que ficou lá em casa, que não é cristão, e que talvez não vai entender a sua ausência na parte da manhã, para estar aqui na igreja. Nós estamos atentos a isso. E é claro que nós não vamos ultrapassar e extrapolar o horário, porque nós respeitamos a cada um que está aqui. Contudo, se em determinado culto o Espírito agir de uma maneira diferente, ele assumir o local e fazer de uma maneira diferente do protocolo, meu amado, não faça como os fariseus. Não seja legalista, permita que aquela unção nova, que aquele mover diferente alcance a sua vida. O legalista se preocupa com a regra, se preocupa com o horário. Aquele que não é legalista se preocupa com a missão, se preocupa com o propósito. Jesus, ele disse assim, olha, aquelas pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo são como o vento. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, simplesmente flui. Jesus, ele ali então chamou os fariseus e começou a explicar para eles, espera, vocês estão focados na regra, vocês estão focados na lei. O último texto aqui, mas o Senhor, ele diz que ele quer misericórdia e não sacrifício, não regras, não rigor da lei. Jesus então fala com os fariseus, vocês leem na Bíblia? E vocês conhecem a Bíblia, e vocês sabem que Davi, quando estava fugindo de Saul, foi até Nob, procurou o sacerdote Aimeleque, ele estava com fome e falou, me dá algo de comer, e o sacerdote disse, eu não tenho nada que comer, a não ser os pães da proposição. Lá no tabernáculo havia uma mesa, e os sacerdotes colocavam 12 pedaços de pão, cada pão tinha mais ou menos 2 quilos, 12 pedaços de pães, 2 fileiras de 6, e aquele pão, ele era apresentado ao Senhor, como representando a presença do Senhor no meio do povo de Israel. Aquele pão era sagrado, não podia se comer. Somente depois que passasse o período da consagração deles ali, que era de 7 dias, os sacerdotes recolhiam, traziam outro, e esses antigos, sim, poderiam ser comidos pelos sacerdotes apenas. Quando Davi chega para o sacerdote, e ele está com fome, o sacerdote não tinha nada além do que oferecer, a não ser os pães da proposição. A palavra proposição, ela significa algo que está proposto diante de alguém, algo que está à frente de alguém. Então aqueles pães identificavam a presença do Senhor na frente do povo. É por isso que quando Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, esse é o meu corpo que é dado por vós. O pão da proposição, nós fazemos memória dele todos os meses, uma vez por mês, durante a Santa Ceia. É o corpo de Cristo, é a presença de Cristo habitando no meio de nós. Da mesma forma que o pão da proposição, lá dentro do tabernáculo, demonstrava a presença do Senhor no meio do povo. Quando Aimeleque dá aquele pão para Davi, Davi come. Os jovens que estavam com eles eram poucos, os que estavam com ele também comeram. E nem por isso Davi foi tido como culpado por comer o pão. Ele foi culpado por outra coisa, mas isso é o tema para outra ministração. Mas por comer o pão, ele não foi tido como culpado. E os fariseus concordavam com isso. E Jesus então perguntou, ora, por que Davi comeu e vocês não estão achando ruim porque ele comeu o pão da proposição? Já que não, só os sacerdotes que poderiam comer. Jesus então cita um outro exemplo para eles. E ele diz assim, olha, o sacerdote, todos os sábados, tem que fazer o ofício dentro
do tabernáculo, o sacerdote então não estaria pecando? Porque dentre aquelas 39 ações que tinha lá dos fariseus, que eles falavam que não podia, que seria considerado como trabalho, dentro dessas 39, tem uma que fala que o simples movimentar uma coisa de um lado para o outro é trabalho, não podia ser feito. O pão da proposição, ele era trocado uma vez por semana. Em que dia? No sábado. Então, se o sacerdote está tirando o pão, carregando ele para um lado, pegando o novo e trazendo para cá, acendendo o local de holocausto, de sacrifício, matando o sacrifício, o holocausto, ele então estaria trabalhando. E Jesus vai e pergunta: estaria então por acaso o sacerdote também pecando? O que Jesus estava mostrando ali é que o objetivo, o propósito, a missão daqueles que estão em Cristo está acima de qualquer protocolo, de qualquer regra, principalmente regra criada pelo homem. Jesus estava dizendo: não se preocupe com o protocolo, não se preocupe com a regra. Quando você está em Cristo, nós falamos isso aqui há alguns meses, algumas semanas atrás, quando eu falava de fé, eu disse que a obediência, ela é uma consequência da fé, não ao contrário. Não é a fé que é uma consequência da obediência, porque a pessoa que é legalista, ela vai procurar seguir a regra para poder alcançar o coração de Deus. Mas aquela pessoa que conhece o coração de Deus, ela, através desse conhecimento do coração de Deus, vai seguir as regras e vai cumprir a missão. Jesus, ele disse: eu não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor vai fazer, mas eu vos chamo de amigos, porque eu tenho revelado a você tudo aquilo que o Pai tem me dado. Aquela pessoa que tem a revelação do Espírito Santo, a revelação de Cristo no coração, ele entende o propósito, e ele não vai se contentar com regras. Não estou pregando aqui anarquismo, não é isso, eu espero que você esteja compreendendo. A regra, o rito, o protocolo, ele se perde quando Jesus está próximo. E Jesus, ele disse para os fariseus: por acaso, quem está na sua frente não é maior do que o templo? Quem está na sua frente não é maior do que os pães? Quem está na sua frente não é maior do que a igreja? Não é maior do que o tempo no relógio? Nós devemos nos entregar e dedicar tempo ao Senhor, entregar e dedicar a nossa vida a Ele, sem regras. Alguém vai falar: não, para poder servir ao Senhor, você não pode usar camisa de manga, você tem que usar abotoada até no punho, você não pode cortar o cabelo, você não pode se depilar, você não pode se maquiar. São regras do legalismo. Você não pode ir ouvir isso ou aquilo, são regras do legalismo. Nós devemos buscar conhecimento de Cristo, e através desse conhecimento nós vivermos uma vida íntima com o Senhor. Porque aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E aquela pessoa que vive em Cristo, ela não é pega desprevenida. Aquelas pessoas que estão com o pensamento no céu, ela consegue discernir todas as coisas, e por ninguém ela é discernida. É o que o texto nos ensina e nos orienta. Primeiro ponto então, meu amado, dessa ministração: não seja legalista, não viva o legalismo religioso, não se prenda a regras e a doutrinas, se prenda com o joelho no chão, na sua casa, aqui como nós fizemos agora esse momento de adoração, na sua casa também.
se prenda em abrir o coração e se derramar na presença do Senhor todos os dias, para que você possa saber qual que é o propósito de estar aqui sentado no culto, para saber qual que é o propósito de devolver o dízimo. Tem gente que devolve o dízimo porque pediram, ou porque falaram que tinha que devolver, não entende o que tem atrás dessa ação. Tem gente que bate palma porque o do lado bateu palma, mas enquanto bate palma, o pensamento está em outro local, os lábios não adoram e não glorificam o Senhor, se torna algo mecânico. O legalismo nos impede de conhecer o propósito do Senhor. O segundo ponto que eu quero tratar com você é a questão da religião intensa, ou seja, o ativismo religioso, porém com o coração distante. Aquela frase que Jesus disse, misericórdia quero, e não sacrifício, não é de Jesus. Quando Jesus disse aquilo, Jesus estava citando o profeta Oséias. Nós vamos ler esse texto que Jesus citou, porque quando Oséias disse aquela palavra, Oséias estava apontando para Jesus, e Jesus agora está apontando para Oséias, para que o povo soubesse, Oséias falou de mim, e eu estou aqui. Oséias capítulo 6, nós vamos ler do 1 ao 6, diz assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida, depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Eu aprendi a pregar com a minha mãe, eu aprendi a estudar a palavra do Senhor com a minha mãe, e um dos versículos que ela mais falava, ou que eu mais ouvi a minha mãe falar, foi esse aqui: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e Ele a nós virá como a chuva, e como a chuva serôdia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada, cedo passa. O que Deus estava falando na boca do profeta Oséias aqui? Ele estava dizendo, olha, vai vir aquele que vai resgatar a sua vida, Jesus Cristo. No terceiro dia Ele vai ressuscitar e nós seremos restaurados com o Senhor. Por isso nós devemos prosseguir em conhecer ao Senhor, não prosseguir em conhecer os ritos da igreja. A gente pode decorar decorar na nossa mente, que dia que a Missão Life foi fundada. Nós podemos decorar aqui na igreja que dia que começou esse ministério, quando começou na garagem. Nós podemos decorar quantos anos tem os líderes que começaram essa missão. Mas nada disso transforma a nossa vida. Nós estamos falando da missão com intensidade, vivendo o ativismo religioso, porém com um coração distante daquilo que é o objetivo do Senhor, trazer vida, trazer transformação. E aí Oséias diz que a nossa justiça, a nossa bondade, o nosso senso, nosso balizador, ele é como o orvalho, aparece de madrugada, rapidinho o sol nasce e some. Ele não tem constância, ele não permanece para sempre. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Jesus citou Oséias, Oséias estava citando Jesus. O objetivo de Deus não são os ritos, não são os sacrifícios. Apesar de nós fazermos voto, não estou dizendo que o voto não é correto fazer, é sim, eu faço os meus votos, você provavelmente faz os seus votos ao Senhor, não é errado, mas o Senhor não está buscando apenas votos,
Ele não está buscando apenas sacrifício, uma vida de ativismo dentro da igreja. Eu prego, eu canto, eu danço, eu oro, eu visito, eu devolvo o meu dízimo. Isso tudo é ativismo religioso. Eu todos os dias estou na igreja. O ativismo religioso, ele também torna nocivo o nosso relacionamento com Cristo. Porque tem muitas pessoas que abrem mão da família, abrem mão dos filhos, por conta do ativismo dentro da igreja. Tem muitas pessoas que negam a sua própria saúde, não se preocupam com o seu bem-estar, porque estão ativas dentro da religião. Não estou dizendo que nós não devemos trabalhar, devemos sim, tem muito trabalho para a gente fazer. Mas qual o propósito daquilo que você faz? Qual o objetivo daquilo que você faz dentro da igreja? Os fariseus, o olhar deles estavam para a regra. Os discípulos estavam com o olhar para Deus, para almas, para vidas. Se eu faço o que eu faço, é por esse objetivo. Se você faz o que você faz dentro da igreja, tem que ser por esse objetivo. Almas, vidas, agradar o coração do Senhor. E aí, meu amado, isso não se torna um fardo, não se torna um peso. O ministrar a palavra, o cantar ao Senhor, ministrar louvores, o fazer parte de qualquer atividade na igreja, que permita essas portas estarem abertas e o culto estar acontecendo repetidamente, todas as semanas. A partir do momento que a gente entende esse propósito, esta missão, não se torna enfadonho o nosso servir, e nem ativismo religioso. O último rótulo que eu quero compartilhar com você é a respeito da obediência seletiva. Vamos entender isso lendo o texto que está em 1 Samuel 15, 2. Eu vou ler todos os textos e aí depois eu volto explicando. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhes perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E tomou vivo Agag, isso é Saul. Saul tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, e ao melhor das ovelhas, e ao melhor das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém a toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, isto é palavra do Senhor, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Veio, pois, a Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Obediência seletiva, rótulo de obediência. Deus havia mandado Samuel ungir Saul como rei. Saul então se torna rei de Israel. Deus então vai vingar aqueles que antes se levantaram contra o Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. A vingança não está no nosso braço e nem na nossa força. Nós podemos confiar no Senhor, que Ele fará justiça por nós. Na semana passada nós lemos esse texto aqui,
quando Jesus fala da parábola da viúva, e Jesus ele disse, olha, Deus, ele depressa vai atender a nossa causa, depressa ele vai atender o nosso pedido. Pode ter passado algum tempo até eles acharam que Deus estava demorando, mas no tempo certo o Senhor levantou Saul e disse, vai e fere Amaleque e todo o seu povo, desde o mais velho até o mais novo, e fere todos os animais. Aquele povo se levantou contra o povo de Deus no caminho do Egito. Agora Deus está trazendo a vingança e o juízo para aquele povo que ofendeu Israel, que ofendeu os hebreus. E Deus diz, destrói tudo. Saul então vai, mata o povo, porém, a Amaleque, porém, aos bois, as ovelhas que eram boas, ele não destruiu, porque ele viu que aquilo ali era bom. Ele viu, opa, está bonito esse boi, está bonito essa ovelha, e o rei eu não vou matar não, eu vou trazer ele aqui para eu mostrar para todo mundo que nós vencemos ele, que nós subjugamos ele. De noite então, de manhã então, logo de manhãzinha, Samuel vai até Saul, e quando Saul vê Samuel, Saul diz, bendito seja você, grande homem de Deus, você viu? Eu cumpri a palavra do Senhor, eu cumpri o que Deus mandou eu fazer. Então Samuel disse, que balido, pois, de ovelhas é esse entre os meus ouvidos, e o mugido de vacas que eu ouço? Se Saul tinha destruído tudo, por que Samuel estava escutando barulho de vaca, barulho de ovelha? Só que Deus já tinha revelado antes para Samuel. Deus já tinha falado antes com Samuel, fala, olha, Saul me desobedeceu, e por conta disso, ele não será mais rei, ele não governará mais sobre Israel. Então disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo, olha a transferência de responsabilidade, ele era o rei, ele era a autoridade. Eu já disse isso aqui, da primeira ministração que eu ouvi aqui na igreja, na primeira vez que eu entrei aqui, a palavra que eu ouvi a pastora ministrando, era que nós devíamos nos posicionar, que Deus nos chama para poder ter uma postura, assumir responsabilidade. E o que Saul estava fazendo aqui, era não se posicionando, ele era o rei, ele era o líder, a responsabilidade era dele, e não dos outros. Porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus, o resto, porém, temos destruído totalmente. Meu amado, não existe nada no mundo que sirva para adorar ao Senhor. O mundo jaz no maligno. Nós não precisamos pegar o lixo que há no mundo e transformar aquilo para adoração ao Senhor. Nós não precisamos dos nossos cultos com pirotecnia, com movimentos psicodélicos, com ações do mundo para a gente se parecer com o mundo. No ano 99, 2000 mais ou menos, a gente fez um trabalho de evangelismo, conseguimos ganhar bastante jovens, e em determinado momento, nós decidimos, vamos fazer um culto diferente, vamos colocar uns jogos de luz, vamos colocar umas músicas eletrônicas diferentes, de crente, mas vamos fazer um negócio diferente? Vamos. Fizemos. Achamos que isso iria agradar, que ia atrair pessoas, mas um dos jovens que nós havíamos ganhado, ele nos procurou,
e disse: olha, quando eu vivia no mundo, eu vivia esse cenário, eu vivia esse movimento, eu vivia essas coisas. Quando eu aceitei a Jesus, eu queria algo diferente para a minha vida, e quando eu entrei na igreja, eu vi que o que está aqui é a mesma coisa que está lá fora. Nós não precisamos do mundo para nós servirmos ao Senhor, nós não precisamos das coisas do mundo para adorar ao Senhor. O que Saul estava dizendo para Samuel, ele falou: olha, eu poupei os bois para a gente sacrificar ao Senhor. O que eu posso dar ao Senhor em troca daquilo que Ele tem me dado? Nada. Se não vier do Senhor, e a ordem de Deus foi clara: elimine tudo. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes te lançastes ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes, no comecinho, no primeiro amor, quando a gente aceitou a Jesus, lá atrás, antes, eu dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Ameleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo, novamente, jogando a responsabilidade para outro e não assumindo para si. Meu amado, olha, quando o apóstolo Paulo fala sobre a Santa Ceia, ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Sabe o que ele está dizendo? Você é responsável pela sua salvação, não é o pastor, não é o irmão, não é o líder. Ele é responsável por apresentar a você a palavra, mas a partir da palavra entrando no seu coração, você se torna responsável pela sua fé. Por isso que quem vai para o inferno merece ir para o inferno, porque tendo a oportunidade de conhecer a Jesus, optou por não a segui-lo. E por isso que quem vai para o céu merece ir para o céu, porque vendo a oportunidade de ser lavado dos seus pecados, recebeu o favor de Cristo, aceitou e entregou a sua vida a Ele. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Isso é uma postura espiritual que nós devemos ter. Não é a religião, não é a placa A, a placa B da igreja, não é um influencer A ou influencer B que é responsável por mim. Você e eu, nós somos responsáveis pelo nosso propósito. Deus tem um chamado para a sua vida, e esse chamado é específico. Pode ser que até você não acredite que você é chamado. Pode ser que você pense: não, eu não tenho um chamado, o chamado é para outra pessoa, mas Deus não te criou inutilmente. Não é à toa que Deus fez com que uma engenharia enorme de conexões, de células, que formasse você. Não foi por acaso, não foi à toa. Deus tem um propósito na sua vida, e Ele vai te usar. Se não está te usando, Ele vai te usar. Ele então disse: o povo tomou do despojo, ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? É o texto que Oséias disse, é o texto que Jesus disse. 3 textos em épocas diferentes, falando a mesma coisa. O Senhor, Ele não está preocupado com sacrifícios e holocaustos, ou o Senhor não está preocupado com o cumprimento de regras, de protocolos. O Senhor está preocupado em que tenhamos um coração
obediente. É por isso que Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra do Senhor. Isso sim é que nos dará salvação. Isso sim é que nos fará cristãos de verdade. Não é o frequentar a igreja todos os dias. Não é o seguir regras rígidas. Não é o obedecer só aquilo que nos convém, mas com a boa intenção. Eu só vou obedecer aquilo que eu acho que eu devo obedecer e o resto eu não vou fazer. Não. Rótulo de obediência. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios como em quem obedece a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Rótulos de obediência: legalismo religioso, intensidade religiosa, mas com um coração distante, e a obediência seletiva. Existem outros rótulos, mas nessa manhã, aprove o Senhor ministrar aos nossos corações esta palavra. Eu espero que Deus tenha falado com você como Ele falou comigo. Nós não devemos viver como legalistas, porque quem é legalista não conhece propósito. Quem é legalista não conhece o segredo da missão. Deus não nos chamou para ser ativistas dentro da igreja, mas que a gente venha servir com propósito, que a gente venha servir com consciência do que nós estamos fazendo, sem detrimento da nossa família, sem detrimento da nossa saúde, sem detrimento dos nossos valores e princípios, sem corrupção. Ano agora é de eleição. O que a gente vai ver de ativismo dentro da igreja, ativismo político, dentro da igreja. Você tem liberdade de exercer a sua cidadania fora da igreja, com base naquilo que você tem aprendido da palavra do Senhor, e você vai conseguir discernir o que é bom ou não, no seu ponto de vista, a partir da palavra do Senhor. Não é uma imposição que alguém vai falar: você tem que fazer isso, ou votar nesse, ou votar naquele. Você é livre, nós somos livres. É a intensidade da religião com o coração distante do propósito. E o último texto: nós não devemos obedecer ao Senhor no nosso ponto de vista. Jesus, Ele disse que o nosso coração, ele nos engana. Às vezes nós achamos que aquilo que nós estamos fazendo é bom, que aquilo que nós estamos fazendo está sendo agradável ao Senhor. Peça ao Senhor: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? Às vezes a gente começa a semana, não ora todos os dias, antes de começar o dia, não ora ao Senhor abençoando a semana. A gente vai para o trabalho, toma as nossas decisões. Se você é funcionário, às vezes toma as suas decisões baseadas no mundo, e no mundo não tem nada que presta para o Senhor. Se alguém diz lá: olha, para você, como o seu salário é baixo, você precisa fazer um esquema por fora, você precisa emitir umas notas, fazer um serviço sem nota, você precisa fazer um gato na água, na luz, na internet. Você é como Saul, ajudando Deus. Aquilo que Deus mandou destruir, ele está guardando e cuidando, porque achou bonito. Não, no mundo não tem nada que sirva para nós adorarmos ao Senhor.
Então, ainda que na sua rua inteira todo mundo tenha gato, o salário que você recebe, Deus vai fazer com que você consiga cumprir os seus compromissos. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, está lá em Jeremias. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e não dá a devida paga ao trabalhador. Aí às vezes a pessoa está lá no trabalho e começa a fazer cambalachos, acordos, mutretas. Não precisa disso. Na escola, na faculdade, colar, estude, não cole. Feche seus olhos, por gentileza. Deus, da mesma forma que o Senhor falou no meu coração, eu acabei de falar com os meus irmãos. Eu te peço a Deus que aonde eu não consegui chegar com a minha interpretação de texto, com a minha retórica, com o meu jeito de explicar, com os slides que eu apresentei, eu te peço que o Senhor possa, Senhor, falar com os meus irmãos através com o Espírito Santo. E que essa palavra possa ser renovada nas nossas vidas. Nós não queremos viver de rótulos. O conteúdo dentro de nós precisa ser exteriorizado. Quem olhar para nós vai ver o Senhor. Nos livra, Deus, do legalismo. Nos livra, Senhor, do ativismo religioso. Nos livra, Senhor, de achar que nós estamos certos aos nossos próprios olhos, mas nos ensina a enxergar a nós mesmos com os olhos do Senhor, para que nós possamos te enxergar, para que nós possamos, Senhor, viver o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai querido e Pai amado, eu dou graças ao Senhor por esta palavra. Eu dou graças ao Senhor porque nós temos a oportunidade de ouvir, nós temos a oportunidade de receber do Senhor. Nos ensina, Senhor, nos ensina a ser agradáveis, nos ensina a sermos achados dignos diante da Tua presença. É o que eu te peço, juntamente com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.